Estou te ouvindo. Então, tá bom. Já começou a gravar, Ed? Não. Sim, estou gravando, mas o que grava de verdade é o YouTube. Espera aí. Então tá, porque também ainda temos mais um minutinho. Espera aí, Cântia, meu computador hoje está daquele jeito. Então, estou só aguardando seu ok aqui para a gente começar, tá? Ele pode ir tranquilo aí. Eu tinha que ter dado um reiniciar nele e não fiz isso. Cântia, assim que você vira o símbolo aí de gravando, pode começar. Símbolo de gravando já tá, não tá aparecendo ainda o símbolo do YouTube. Isso, do YouTube, já. Então, boa noite a todos, bem-vindos ao penúltimo aula do segundo ciclo de 2021 da PEC. Antes de começar, antes de passar a palavra para os palestrantes, eu queria combinar algumas coisas aqui com vocês. Então, a nossa próxima PEC vai ser em dezembro, pelo aquele calendário inicial que a gente tinha programado, a gente tinha definido como dia 8 de dezembro, mesmo sabendo que era um feriado, como era um feriado numa quarta-feira, a gente achou que podia deixar a PEC no dia 8 mesmo. Mas aí, agora, chegando mais perto, a gente achou mais prudente mudar para o dia 15. Então, já conversei com o serviço de Pouso Alegre, que quem vai ser responsável pela próxima PEC, e aí não vai seguir o calendário, ela vai ser na quarta-feira seguinte, que vai dar dia 15/12. E aí vai completar a última aula desse segundo ciclo de 2021, e nós vamos fazer a avaliação em janeiro, igual já está no calendário mesmo. E outra coisa que a gente precisa deixar acordado é com relação aos TCCs. Nosso final desse ciclo vai ser em fevereiro, então a gente precisa que, no máximo, até final de janeiro, todos os residentes formandos mandem o TCC em formato digital para a gente, para a sociedade, que aí nós vamos dividir esses TCCs para os avaliadores, para a gente fazer avaliação em fevereiro. As coisas estão acabando ficando meio em cima da hora, da gente não dar datas exatas com relação à data da formatura, mas vai ser em fevereiro com certeza, porque diante dessa pandemia está difícil de planejar as coisas com muita antecedência. Como é que vai ser o formato, digital, híbrido, a gente ainda está tentando ver isso, e no máximo na próxima PEC a gente já vai ter isso mais alinhado para passar para vocês. Mas já fica combinado que os residentes formandos encaminhar o TCC em formato digital para a Sociedade Mineira de Coloprocto, no máximo até o último dia de janeiro, tá? Combinado? Então, hoje a PEC fica aos cuidados do IPSENG, e a gente vai ter aqui, apresentando o caso clínico, o Dr. Alain, que é residente do segundo ano de coloproctologia, e o Dr. Alexandre Miranda,
que é preceptor do serviço do IPSENG, médico coloproctologista em Belo Horizonte, titular da Sociedade Mineira membro da Sociedade Mineira de Coloproctologia, e tem o título da SOBED, e ele vai apresentar sobre o tema câncer de reto. Alan, a palavra é sua, se você quiser compartilhar a tela com a gente. Boa noite, obrigado, Kátia, pela introdução. Então, vamos lá. Conforme já introduzido pela Kátia, meu nome é Alan, sou residente lá do serviço do IPSENG e vou apresentar um caso aqui, cujo cirurgião responsável foi o Dr. Alexandre, que vai falar na sequência para a gente sobre câncer de reto. A coordenação do nosso serviço fica a cargo da doutora Sinara Leite. O nosso caso clínico, assim como todo caso de câncer de reto, tem as suas peculiaridades. Então, iniciando falando da avaliação inicial desse paciente, ele deu entrada no nosso serviço no segundo semestre de 2017, então fazem 4 anos. É um paciente do sexo masculino, que na época possuía 70 anos, hoje está com 74. A queixa principal dele naquele contexto era de hematoquesia e de uma dor abdominal que ele já apresentava há cerca de 4 meses. A história médica pregressa dele era bem simples, somente hipertensão controlada com losartana, cirurgia somente de hérnia inguinal, e não possuía nem tabagismo, nem etilismo, nem alergias, nem nada. Como história familiar, nada de história de câncer. O exame físico inicial dele, ectoscopia e toque retal sem alterações, a mucosa do reto baixo habitual. Entretanto, na reto-sigmoidoscopia rígida, já feita no ambulatório, lá naquela consulta inicial, demonstrava uma lesão estenosante a 8 centímetros da borda anal. Então, já um provável tumor de reto aí. O primeiro exame, que provavelmente não seria diferente, foi a colonoscopia, que ele fez nessa mesma época. O preparo dessa colonoscopia foi considerado inadequado, entretanto, foi uma colono completa até o seco, e nesse exame viu-se um pequeno pólipo de cólon, nada importante, e uma neoplasia ali de reto médio, cujo anátomo patológico com biópsia incisional revelou tratar-se de adenocarcinoma. Ele prosseguiu, então, na propedêutica para estadiamento e fez as tomografias. Nessas tomografias de tórax, abdômen e pelve, viu-se somente um espessamento do reto, nesse mesmo local que a colono e a reto-sigmoidoscopia rígida já haviam identificado, e não identificou nenhuma lesão secundária, sem sinais metastáticos. Lá na admissão, o CEA dele era de 4,2, estado geral bom, albumina boa também. Então, passamos para o próximo exame, que é a ressonância de pelve, que ele fez no dia 19 de agosto de 2017. Na ressonância de pelve, viu-se um espessamento do reto médio e superior, em formato anelar, causando um estreitamento leve da luz retal, sem sinais pela ressonância de obstrução. A distância medida foi de 8 centímetros da borda anal, então foi correspondente àquela distância da reto-sigmoidoscopia rígida. A extensão da lesão era de 5 centímetros, e uma parte da lesão estava acima da reflexão peritoneal e outra parte abaixo da reflexão peritoneal. A porção mais infiltrativa desse tumor era uma porção posterior, a 7, 8 horas, estendendo-se 7 milímetros além da muscular própria, então já caracterizando uma lesão T3. A face mesorretal era uma face mesorretal livre. Viu-se 3 linfonodos do mesorreto pequenos, 3,5 milímetros, entretanto com sinal heterogêneo. E, isso é importante, os linfonodos laterais pélvicos foram negativos nessa avaliação inicial. Então, o estadiamento clínico dele, previamente a qualquer tratamento, ficou como CT3, N1B, M0. Com base nesses dados e no perfil do paciente, foi optado, então, pelo tratamento, que eu já vou falar a seguir das imagens. Então, aqui, as imagens da ressonância no córtex sagital, a gente vê aqui nessa porção do reto, realmente a parede bem espessada nessa região. Nos cortes axiais, a mesma coisa, a gente consegue ver um espessamento de toda a parede do reto, em formato realmente anelar, conforme falo no laudo, e no corte coronal, o mesmo achado. Então, as imagens ficaram bem ilustrativas. O tratamento inicial, então, foi a neoadjuvância, considerando o estadiamento,
E ele fez a radioterapia de curso longo, em 25 frações, finalizou lá no final de 2017, e acompanhado da quimioterapia somente com fluoracil ácido folínico. Tratamento sem nenhuma intercorrência, muito bem tolerado. E aí ele chegou na conduta cirúrgica. Foi operado no dia 30/1, o que deu 12 semanas após a neoadjuvância, após o fim da neoadjuvância. A conduta foi uma reto-sigmoidectomia videolaparoscópica. Do ponto de vista de extensão do reto, fez-se excisão total do mesorreto. No inventário da cavidade, não tinha nenhum sinal de disseminação secundária, e fez uma anastomose habitual aí no reto baixo, grampeado. O anátomo patológico dessa ressecção inicial demonstrou, né, um Y, considerando que ele fez radioterapia antes, PT3N0. O total de linfonodos recuperados foi de 17, e todos eles negativos. Entretanto, viu-se 2 fatores de prognóstico, de não tão bom prognóstico, que foi o tumor budding e a invasão perineural. Então, isso na biópsia cirúrgica, né, na biópsia excisional. Foi indicado, então, um tratamento adjuvante para ele, que ele fez com 5-fluoracil, ácido folínico, até completar 24 semanas. Então, fez o esquema completo, e o tratamento dele foi sem intercorrências, não usou oxaliplatina nesse contexto. Até aí, provavelmente um caso padrão de tumor de reto, que a gente vê com relativa frequência, e acredito que a maioria dos serviços ou dos cirurgiões que estivessem conduzindo esse caso tomariam as mesmas condutas que foram tomadas aqui até agora. Ele foi, então, para o segmento. Nesse segmento, o controle foi regular, o paciente muito bem orientado, cooperativo, não mostrou nenhum sinal de recidiva. As tomografias que ele repetiu anualmente em 19 e 20, sem alteração, tórax, abdômen e pelve. A colonoscopia ele repetiu em 2019, identificou somente um pólipo de 8 milímetros, com histologia favorável. Entretanto, em junho deste ano, né, então junho de 2021, a curva do CEA dele fez isso que a gente vê no gráfico. A gente pode ver que os resultados anteriores, e aqui eu coloquei o espaçamento aqui entre as barras, é o espaçamento de tempo mesmo, real. A gente pode ver que ele sempre teve CEAs em níveis baixos, que é até menores do que o CEA pré-operatório, que era de 4. Entretanto, em junho desse ano, o CEA apresentou uma elevação que foi confirmada na repetição do exame, inclusive com valor um pouco maior. Então, a gente optou por nova propedêutica. Nessa nova propedêutica, ele fez uma nova ressonância de pelve em julho desse ano, dia 6 de julho. Nessa ressonância de pelve, a gente viu um linfonodo que tinha contornos irregulares e distorcia a morfologia na cadeia ilíaca interna direita, a esclarecer. Então, sem caracterizar nada, sem poder falar nada específico desse linfonodo pela ressonância. O restante do exame não mostrou nenhuma alteração específica. Aqui é o corte axial da ressonância, já com o sinal da seta, mostrando esse linfonodo aumentado. Ele acaba aparecendo somente em 3 cortes da ressonância, esse aqui é o que fica melhor, mas especialmente se a gente for comparar com o lado contralateral, a gente vê que realmente é um linfonodo aumentado aqui. E aqui no corte coronal, a gente vê a correspondência dessa imagem. Quando a gente vem aqui para o lado esquerdo, essa pequena estrutura aqui é correspondente aos vasos ilíacos internos à esquerda. E aqui à direita, essa estrutura também corresponde aos vasos ilíacos, mas a gente pode ver que em conjunto tem essa massa heterogênea, né, com diferentes níveis de cor aqui, que corresponde a essa lesão que foi vista. A partir desse achado, o restante das tomografias que ele fez não mostraram mais nada além desse achado. Optou-se por fazer um PET, pensando em 2 objetivos. O primeiro deles, confirmar se essa lesão que a gente viu tem uma relevância clínica significativa, e também excluir que não tem outras lesões em outros locais. Então, esse linfonodo, o mesmo linfonodo que a gente viu na ressonância, apresentou uma captação com SUV de 5, 5,8 na região ali lateral pélvica direita, e perto do seco foi visto um tecido amorfo com SUV de 2,57. Então, um pouco menos que ali na região pélvica direita, mas que também veio no nosso laudo. E aqui a gente consegue ver pelas imagens do PET que é exatamente a mesma lesão que a ressonância enxerga, é exatamente a mesma topografia. Na região do seco, a gente pode ver que é uma captação bem reduzida, né, em relação àquela da pelve, mas que, entretanto, a gente também levou em consideração e considerou que poderia ser algo, inclusive, na conversa com o paciente.
E aí, como os tumores de reto são complexos, a gente discutiu esse caso, inclusive, no tumor board da Sociedade Mineira de Coloprova. E a partir da discussão com a sociedade, com toda a equipe do tumor board, optou-se por fazer um tratamento cirúrgico desse paciente, com o objetivo tanto de excluir essa lesão que foi vista no seco e avaliar se havia carcinomatose ou algo do gênero, quanto de fazer o esvaziamento pélvico lateral direito. A princípio, considerando que o lado esquerdo não foi demonstrada nenhuma alteração, a proposta inicial da discussão desse tumor board ficou de não abordar o lado esquerdo, a não ser que houvesse algum problema e o que de fato a gente não identificou durante a cirurgia. Então, optou-se por essa conduta cirúrgica, a qual ele foi submetido no dia 21 de setembro desse ano, então algo bem recente, e foi uma cirurgia inicialmente por videolaparoscopia. Na videolaparoscopia, nós identificamos essa massa, ela estava firmemente aderida ali em todos os ramos, praticamente, dos vasos ilíacos internos, e para poder ressecar essa massa com segurança, nós tivemos inclusive que converter para a via aberta e fazer uma ligadura ali da artéria e da veia também ilíaca interna, logo depois da emissão dela dos vasos glúteos. E aí ressecamos em bloco essa lesão e também fizemos o restante da linfadenectomia lateral pélvica direita, retirando todos aqueles linfonodos também da fossa obturatória. Enviamos isso separadamente para o anátomo patológico, então a lesão que foi vista foi enviada em um frasco, o restante da linfadenectomia em outro frasco. E aí o anátomo patológico nos mostrou no primeiro frasco, que seriam os linfonodos da fossa obturatória, 4 linfonodos, sendo que desses 4, 2 estavam positivos. E no segundo frasco, que foi a lesão propriamente dita, vem laudado como adenocarcinoma metastático. Então, isso exemplifica para a gente o quanto o tumor de reto pode ter ramificações diferentes. Inclusive, a gente rediscutiu na semana passada esse caso novamente no tumor board, e ele mostra, como um todo, como que é importante a gente fazer esse acompanhamento do paciente, ver as diversas ramificações que o caso pode tomar, dependendo da evolução e dos achados adicionais. Então, como conclusões, né, que nós, residentes principalmente, precisaríamos levar para casa, seria que, ao fazer um diagnóstico de tumor de reto, a gente deve buscar um estadiamento clínico completo, tanto para o manejo adequado do próprio tumor de reto, quanto para potenciais comparações com exames futuros em caso de recidivas ou outras alterações associadas. Em segundo lugar, devemos realizar um tratamento multidisciplinar adequado. No caso dele, além das equipes não médicas, a gente contou muito também com o pessoal da oncologia e da radioterapia. Além do tratamento multidisciplinar, esse caso também exemplifica o quanto é importante a gente ter ajuda e apoio de outros colegas da mesma especialidade. Porque mesmo em um serviço de grande porte, com pessoas muito bem avaliadas, ótimos cirurgiões, a gente ainda assim sempre fica em dúvida de qual é a melhor conduta a tomar, considerando a complexidade mesmo do caso e potenciais decisões que têm que ser tomadas. Em terceiro lugar, podemos falar do segmento, que é importante, a procura de recidivas, e que deve ser feito de forma habitual e tem indicação hoje na literatura de ser feito. E, por último, como qualquer caso da medicina, a gente deve manter uma boa relação médico-paciente, pois, num caso desse, né, o paciente pode certamente ficar pensando que houve algum erro no tratamento, algo do tipo, sempre que acontece uma recidiva. E como, felizmente, né, nós tivemos uma boa relação com os pacientes, foi possível manejar isso de forma bem tranquila. E esses são os pilares, então, para o manejo otimizado do câncer de reto. Muito obrigado e vamos seguir com a aula agora do Dr. Alexandre. Posso ir direto para a aula então, né, Cante? Isso, Alexandre, a palavra é sua. Pode compartilhar sua tela aí, fica à vontade. Então, o meu desafio vai ser falar sobre o tumor de reto em pouco tempo, né? Só um pouquinho. Vocês não estão vendo minha
Tela ainda não, né? Ainda não. Então, vou tentar falar sobre o tumor de reto em pouco tempo. São várias as variações hoje no tratamento, as possibilidades, e eu vou tentar contar uma história, na verdade, sobre o tratamento do tumor de reto, principalmente pelo foco aqui, que é dos residentes, e ver se a gente consegue, e depois conseguir discutir os pontos mais polêmicos aí no tratamento do tumor de reto. Vocês estão vendo agora, então? Sim, tá direitinho, Então, Alexandre. em relação à anatomia, acho que uma coisa básica que todo mundo tem que saber é identificar muito bem a posição das lesões, né, no tumor de reto, né? Aqueles tumores de reto baixo, reto médio, reto alto. As lesões de reto baixo, né, vão estar a 5 centímetros da borda anal, de reto médio a 5 a 10 centímetros, reto alto acima de 10 centímetros. Isso normalmente vai corresponder o reto baixo até a primeira válvula retal, o reto médio até a segunda válvula retal, e o reto alto vai estar acima da segunda válvula retal. Não está aparecendo as imagens aqui, era para ter aparecido, mas vamos continuar. Essas mesmas imagens, né, essas mesmas posições, a gente tem que ser capaz de identificar na ressonância de pelve. E depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso também. Em relação à evolução da cirurgia do reto, em 1908, Marius talvez fez a primeira publicação, talvez mais interessante, sobre o tratamento do tumor de reto, o conceito cilíndrico de ressecção de toda ali a gordura. Isso, na verdade, parece que foi um pouco perdido aí ao longo do tempo, e a cirurgia do reto não era, durante muito tempo, realizada com o capricho que ela precisava. Ainda no início da residência, ou mesmo depois de formado, eu ainda via gente com essa conduta, tumor tocava, era igual a amputação, abdômen perineal e colostomia definitiva, e nos últimos anos a gente conseguiu mudar essa estratégia. Antigamente, o reto era dissecado de forma romba, basicamente você com a mão ia soltando todo o reto para poder ressecar ele depois. Foi quando, com a publicação aí de Rio de 1982, ele tentou padronizar muito bem a técnica da dissecção total do mesorreto, para a gente manter o plano ali da face mesorretal. Isso foi um grande ganho para diminuição da recorrência local do tumor de reto. A gente teve aí na década de 70 também a quimioterapia, a radioterapia, diminuindo a recidiva local. E a gente teve também muitos equipamentos que facilitaram muito a cirurgia. Os grampeadores, por exemplo, circulares surgiram em 1977, né, mas demoraram ainda a chegar por aqui, mas eles facilitaram bastante a cirurgia do câncer de reto, possibilitando anastomoses mais bem feitas ali, principalmente no terço inferior do reto. E o que talvez a gente tenha aí de mais recente foi a estratégia do bottom weight, que depois a gente vai comentar mais sobre ela também. O grampeador, então, ele foi uma grande vantagem, né? Ele diminuiu muito a chance de amputação desses pacientes, porque muitas vezes o paciente era amputado simplesmente por dificuldade de fazer uma boa anastomose, ou esse paciente ficava com a colostomia definitiva, ou ele acabava sendo amputado. É um equipamento que nós estamos muito bem acostumados com ele, e continua aí há muitos anos sendo importante aí na cirurgia do reto. Depois veio a cirurgia laparoscópica, né, como um grande avanço, diminuindo a morbidade do paciente, permitindo ele ter menos dor, ir embora para casa mais cedo, mesmo sangramento, uma visão melhor do cirurgião, apesar da gente ainda ter alguma discussão no papel da cirurgia laparoscópica no tumor de reto, né? Nós tivemos estudos mostrando que a qualidade do mesorreto ela é inferior na cirurgia laparoscópica, né? Os principais trabalhos dividiram a peça, né, após a ressecção, se ela estava uma excisão completa, uma quase completa ou incompleta, né? E os trabalhos mostraram que na cirurgia laparoscópica
existia uma diferença em desfavor da cirurgia laparoscópica com mais peças quase completas. Agora, isso não traduziu em diminuição, em aumento da recidiva local e nem de alteração na sobrevida. A única diferença que existia é quando você comparava as peças incompletas junto com as outras quase completas e completas, mostrando que apesar da peça cirúrgica ter uma qualidade menor, aquilo não estava influindo no resultado. Talvez em estudos maiores, né, talvez a longo prazo, ainda pode ter até alguma diferença ainda perceptível, mas isso ainda não foi demonstrado. E hoje é amplamente aceito a cirurgia de reto por laparoscopia. Um dos problemas da laparoscopia é a completa falta de ergonomia, né? É uma cirurgia sofrida ali pelo cirurgião. Os equipamentos rígidos, às vezes, trazem algumas dificuldades para a gente. E aí, a cirurgia robótica veio com essa intenção, com esse objetivo de resolver esse problema. Eu acho que ele resolve muito bem o problema da ergonomia, ele melhora muito a questão da movimentação da laparoscopia, né, das pinças rígidas, mas ainda carece de mostrar resultados melhores do que a laparoscopia, né? O estudo ROLAR, talvez foi o estudo aí maior, comparando a cirurgia de reto por robô e por laparoscopia, não conseguiu mostrar diferença nos resultados, com uma discreta aí melhora na diminuição da conversão desses pacientes. Então, ainda apesar de ser uma técnica promissora, para o paciente, eu considero ainda que não está demonstrado um benefício claro. Eu não tenho dúvida que ela vai continuar progredindo, e também acredito que ainda o tipo de robô que a gente tem não é o melhor. Ainda a gente vai ter robô com maior, que vai permitir a gente um controle maior ainda da cirurgia. A outra avanço tecnológico é as plataformas para dissecção transanal, né? Elas permitem que a gente faça ressecções com um maior controle visual, com margens, e os estudos mostram que as margens das ressecções por essas plataformas, elas têm uma melhor qualidade, e a gente ainda vai ter a possibilidade de ressecar o reto de baixo para cima, né? Através dos dizem de TATME, que depois eu vou comentar mais sobre isso também. Então, em relação à microcirurgia transanal endoscópica, eu acho que a grande vantagem dela é para os pólipos vilosos grandes. A gente pode usar ela também nos adenocarcinomas T1. Alguns critérios ainda estão para ser definidos sobre, por exemplo, o tamanho da lesão, né? Os americanos, por exemplo, consideram que você não deve ressecar lesões maiores do que 3 centímetros, considerando um adenocarcinoma, mas a maioria acaba ressecando lesões maiores do que isso, e o que vai definir mesmo a conduta vai ser o resultado anatopatológico, né? A proposta de ressecar T2 com ressecção transanal, o resultado é muito ruim, com a recidiva alta, então seriam situações muito específicas de doente com uma condição clínica muito ruim, que você não teria outra opção nenhuma, além de uma ressecção transanal de menor porte para o paciente. A outra situação que hoje a gente pode observar é naqueles pacientes que fazem neoadjuvância e tem uma resposta quase completa. Eu poderia, por uma ressecção transanal, ressecar aquele local que ainda não teve resposta completa. Isso também teria que ser uma situação muito específica, um doente que tem uma contraindicação ou não quer de jeito nenhum a cirurgia radical, mas é uma abordagem que a gente também tem atualmente. Em relação ao estadiamento de tumor de reto, ultrassom praticamente a gente não usa mais, a gente só teria algum benefício nas lesões bem precoces, né? Mesmo assim, a maioria da gente prefere definir a abordagem mais em relação ao exame clínico do que um ultrassom, né? Se eu tenho um ultrassom falando que aquilo ali é um T2 e o exame clínico me sugere muito T1, eu prefiro ressecar essa lesão e o anatopatológico vai definir para mim. O grande exame para o estadiamento do tumor de reto é a ressonância magnética, que melhorou muito aí nos últimos anos, os critérios de avaliação, e é um exame imprescindível no tratamento hoje do tumor de reto.
ela consegue avaliar muito bem os T2 a T4, né? O T1 ela tem uma maior dificuldade. Linfonodos mesorretais e linfonodos lateral pélvico ela consegue ver bem. Ela consegue avaliar tanto o tamanho, que não é um bom critério, mas a heterogeneidade desse linfonodo, que hoje é o critério mais importante para a gente. A presença de invasão vascular, que é um critério de prognóstico hoje muito bem definido, ela consegue também definir isso para a gente. A altura do tumor, né? Ela precisa definir para a gente se é um tumor intra ou extraperitoneal, isso vai ser fundamental na escolha do tratamento. Definir sobre acometimento da face mesorretal, né? Se eu vou fazer uma adjuvância, se eu vou precisar sair do meu plano do mesorreto, porque eu tenho um tumor ali encostando na face mesorretal. Depósitos tumorais também é um outro fator de prognóstico que ela consegue identificar, às vezes com dificuldade em relação à invasão vascular, mas ela consegue também. No controle desses pacientes, ela é muito importante de referenciar o que é cicatriz de recidiva tumoral. Isso ela vai conseguir principalmente após 6 meses de cirurgia, então a gente tem que tomar cuidado com resultados de ressonância antes de 6 meses, que ela pode confundir a cicatriz de um tecido tumoral. Basicamente, o que ela vai procurar é isso, se existe líquido naquele tecido. Se não existe líquido, vai ser cicatriz. Se existe líquido, a chance de ser uma recidiva tumoral é grande, e ela vai demonstrar isso com relativa facilidade. Outra questão importante do estadiamento é a gente separar os tumores T3, né? A gente, realmente, depois do estudo Mercury, ele conseguiu demonstrar que os tumores T3, que invadem até 5 milímetros da gordura do mesorreto, eles têm um prognóstico semelhante aos tumores T2, e eles deveriam ser tratados também como os tumores T1 e T2. O Mercury demonstrou isso muito bem. Na Europa isso é muito bem aceito, nos Estados Unidos é um pouco mais resistente a essa diferenciação, mas eu particularmente aceito ela e defino muito minhas condutas com isso também. É fundamental para o residente ele conseguir ver uma ressonância, ele tem que ver a imagem, conseguir ver o tumor e conseguir definir, no mínimo, a altura desse tumor, o mínimo que ele tem que ser capaz de ver. Aqui a gente tem algumas imagens, né, mostrando o espessamento que a gente tem aqui no reto, no corte sagital aqui também a gente vê o espessamento dessa lesão. A gente vê aqui nesse corte no tumor reto baixo que ele está pegando a musculatura, que é essa parte escura aqui embaixo. Da mesma forma, a gente consegue perceber nesse corte sagital a musculatura. Esse aqui é um músculo do assoalho pélvico. Quando eu estou descendo lá na dissecção do mesorreto, descendo por aqui, eu vou bater nessa região aqui do músculo e vou caminhar ao longo do músculo até o reto baixo. Então, ele tem que conseguir perceber qual a relação do tumor com essa musculatura. Nesse caso aqui, praticamente não existe plano entre a musculatura do assoalho pélvico e o tumor. Essa outra imagem aqui mostra também um tumor de reto baixo, né? Ele vem até aqui embaixo. Essa imagem aqui é da musculatura também do assoalho pélvico. Você vê que o tumor está bem baixo aqui, ele quase entra aqui no canal anal. E uma forma da gente tentar definir algo que eu gosto de usar para definir a altura do tumor no homem é a vesícula seminal, na mulher é o colo uterino. Então, se o tumor está abaixo da vesícula seminal, abaixo do colo uterino, ele está no reto médio. Outra forma que a gente pode fazer é traçar uma linha do pubis até o PS3. Então, abaixo dessa linha são tumores de reto médio, acima dessa linha são tumores de reto alto. Outra coisa importante que a gente tem que observar é a relação do tumor com a face mesorretal. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver bem a face mesorretal do lado de cá, a gente consegue ver linfonodos na face, e a gente consegue ver que o tumor, anteriormente, ele encosta na face mesorretal, ou seja, um tumor anterior, que vai ser difícil de operar, que vai ter uma recidiva local maior. A gente tem que ser capaz de prever isso tudo vendo as imagens. Nem sempre o radiologista consegue passar isso para a gente. Aqui era mais para mostrar na questão aqui do homem, né? Aqui são as vesículas seminais, essas imagens brancas aqui, que tem líquido, igual a bexiga que tem líquido.
Então, daqui para cima, a gente vai ter um tumor de reto alto, daqui para baixo, a gente vai ter um tumor de reto médio. Aqui, no caso, é um tumor que tem parte alta, parte média, e que a gente vai conduzir como um tumor de reto médio. Aqui na mulher, a mesma coisa, a gente tem o útero, a gente tem aqui o colo uterino nessa região, e aqui a gente tem um tumor também que está parte no reto médio, parte no reto alto. Eu acho que isso no mínimo, que a gente tem que ser capaz de ver nas imagens, é isso. E tem algumas imagens na ressonância, chega a ser impressionantes, como tumores extremamente volumosos, igual esse, e o que era mais impressionante nesse doente é que ele não estava obstruído. Em relação à excisão total do mesorreto, foi descrita de forma assim, sistemática por Hilde, né? E ele, só essa sistematização da cirurgia foi capaz de reduzir a recidiva local do tumor de reto de 45% para aproximadamente 10%. E, basicamente, a cirurgia, você tem que respeitar completamente o plano do mesorreto até o assoalho pélvico ali, ter o cuidado e o capricho de não romper a face do mesorreto, e dessa forma a gente é capaz de reduzir de forma importante a recidiva. Em relação ao tipo de cirurgia que a gente faz, né? Então, assim, a excisão total do mesorreto ela vai ser normalmente recomendada para tumores de reto baixo e médio. O ideal é que eu deixe pelo menos uma margem de 1 centímetro de parede de reto, né? No caso da excisão total do mesorreto. Se eu tenho um tumor de reto alto, eu posso fazer um mesorreto parcial. Tenho que tomar muito cuidado com essa cirurgia, que às vezes, na vontade de fazer um mesorreto parcial, você acaba fazendo uma cirurgia de uma qualidade de ruim, deixando uma margem de distal pequena, e a ideia é que a gente deixe uma margem distal de pelo menos 5 centímetros. Por que desses 5 centímetros? A gente sabe que os linfonodos no mesorreto, eles não só disseminam lateralmente, mas inferiormente, isso até 4 centímetros. Então, se a gente mantiver uma margem de 5 centímetros, teoricamente, a gente vai estar tirando todos os linfonodos ali do mesorreto. A outra situação que a gente tem no tumor de reto é a linfadenectomia pélvica, né? Hoje está aí, né? Foi mostrado o caso, hoje a gente fala muito sobre isso, mas isso já se foi falado antigamente e foi esquecido. Por quê? Porque existiram várias meta-análises mostrando que, na verdade, a presença do linfonodo pélvico significava doença metastática à distância, ou seja, não alterava os resultados de eu tirar ou não aquele linfonodo, então a gente meio que ignorou essa presença desse linfonodo. Os japoneses, na verdade, sempre deram importância para isso, sempre fizeram a linfadenectomia pélvica nos tumores de reto baixo, eles nem indicam a radioterapia, eles fazem o mesorreto total mais a linfadenectomia. E a gente tem estudos aí mostrando que até 14 a 30% dos pacientes com tumor de reto baixo, no estádio 2 e 3, apresentarão, né, acometimento linfonodal, ou seja, um valor muito alto. A linfadenectomia ela é capaz de reduzir a recorrência local, mas, como muitos tratamentos aí no tumor de reto, afeta muito pouco ou quase nada a sobrevida dos pacientes. É um procedimento que aumenta a morbidade, aumenta o sangramento, aumenta o tempo cirúrgico, mas os trabalhos mais recentes falam que ele não aumenta a disfunção nem urinária sexual, ou seja, se você faz a cirurgia bem feita, preservando aquele folheto ali ureteral com a inervação, esse risco a gente exclui. A outra situação é o seguinte, eu tenho linfonodo, eu posso só fazer quimioterapia nesse linfonodo, quimioterapia, é igual eu fazer linfadenectomia? Isso é uma coisa que ainda está em discussão. Mas a quimioterapia ela é capaz de, em pacientes com linfonodo positivo, ela é capaz de reduzir a metástase em 75%, ou seja, reduz bastante, mas ainda vai ter 25% dos pacientes que, mesmo com quimioterapia, vão ter ainda linfonodo acometido. E aí, se você associar a linfadenectomia nesse paciente, você vai reduzir esse risco de recorrência local para 5,7%. Então, nós vamos fazer quimio-rádio e linfadenectomia pélvica em todo mundo? Ainda não sabemos como vai ser a conduta. A maioria das pessoas prefere fazer uma abordagem seletiva, né? Você faz, se tem um linfonodo positivo, você faz a quimio-radioterapia, se esse linfonodo não reduz, não mostra características aí benignas, você faria a linfadenectomia. Um dos critérios é o tamanho. A gente sabe que tamanho não é um bom critério, mas é o mais fácil de ser avaliado. Então, ainda muito trabalho define
o tamanho do linfonodo após a quimio-radioterapia, como a indicação de fazer ou não linfadenectomia. Normalmente, ela é feita de forma seletiva, só do lado acometido. Em relação às opções cirúrgicas aí que a gente tem a questão da amputação, né, que basicamente vai ser uma cirurgia realizada nos pacientes que têm invasão do assoalho, hoje em dia, invasão do assoalho pélvico ou do cubo retal, né, invasão do esfíncter interno e externo, que se for só do esfíncter interno a gente consegue também tratar, ou no caso de invasão de esfíncter interno e tumores indiferenciados, onde estaria contraindicado uma ressecção intraesfincteriana. O que mudou aí na cirurgia da amputação é que antigamente a gente abria na região perineal e com o dedo a gente expunha a musculatura ali do assoalho pélvico e cortava ali muito junto do tumor. E a abordagem abdominal, a gente chegava até o assoalho pélvico para facilitar essa abordagem perineal. E a gente via que esses pacientes tinham ainda uma recidiva alta. E aí foi feita a ideia da amputação extralevantadora, né? O objetivo dela é, quando você está entrando na parte abdominal, seguir bem próximo aqui à parede lateral pélvica e retirar todo o assoalho pélvico junto com a gordura que está adjacente a esse assoalho pélvico. Então, a gente tem que parar a dissecção abdominal um pouco mais cedo, para poder vir de forma perineal, muitas vezes na posição prona, eu particularmente prefiro muito mais a posição prona, e a gente vem tirando toda a musculatura ali do assoalho pélvico. Eu posso preservar mais ou preservar menos gordura e pele ali perianal, e vai depender do tamanho do tumor e envolvimento dessas coisas. O que a gente quer é o quê? Ter uma peça cirúrgica cilíndrica, igual a essa da letra A, e não da letra B, onde você vai ter, normalmente, uma margem positiva aqui no tumor. Em relação às ressecções com preservação, os tumores aí ultrabaixos, com invasão do esfíncter interno e bem diferenciados, eu posso preservar a musculatura. Normalmente são feitas reconstrução com anastomose colonal manual, que funcionalmente é muito ruim para o paciente, mas é uma opção a amputação. Essa ressecção interesfincteriana, ela pode ser parcial, como esse azul claro aqui, eu pegando aí só para eu manter uma margem, por exemplo, de 1 centímetro a 2 do tumor, ou ela pode ser mais baixa, pegar quase todo o esfíncter interno, ou ela pode ser total, tirar todo o esfíncter interno. Obviamente, quanto mais esfíncter eu tenho, pior é a função desse paciente, e tem situações que você poderia até deixar só a musculatura externa superficial. Eu nunca fiz particularmente esse tipo de cirurgia, e a função, com certeza, ficaria muito ruim. As anastomoses, como eu falei, a gente usa basicamente o grampeador quando possível, a gente tem uma função melhor, que a gente acaba preservando um cotinho de reto ali, que é importante para a sensibilidade. A gente tem, nos mesorretos totais, a gente tem a questão de fazer uma bolsa colônica, né? A bolsa colônica, ela melhora a função aí nesses 2 primeiros anos de cirurgia, e sem ter pior em relação à fístula e nem nada. Ainda é um pouco questionado, ainda acho que muita gente não usa a bolsa, mas é um recurso relativamente fácil da gente fazer. A coloplastia, que seria eu abrir longitudinalmente o reto e fazer e rafiar ele transversalmente para largar aquele reto, aquele colo que eu abaixei, não mostra melhora funcional, então a gente deve evitar o uso. E a questão do TAT-ME, ou seja, eu secar o mesorreto todo por via transanal. O objetivo disso é eu conseguir... O objetivo principal disso é eu conseguir uma boa qualidade de mesorreto. O objetivo é eu conseguir uma boa qualidade de mesorreto em pacientes difíceis de operar. Esse que foi o início da técnica, né? Então, aqueles pacientes obesos, homens grandes, normalmente a gente tem uma visão muito ruim no reto distal. E nessa situação, é interessante essa técnica. Ela perdeu um pouco de força atualmente, por causa de alguns estudos mostraram uma maior recidiva local. Isso deu um pouco desanimada na técnica, mas continuam tendo estudos mostrando os bons resultados, mostrando que ele consegue manter uma peça de mesorreto com a mesma qualidade de uma ressecção anterior.
Desculpa, Alexandre, tem alguém com o microfone aberto? Por favor, Eu não sei o como. microfone. Em relação ao tratamento neoadjuvante, o que a gente tem de diferente aí diferente não, né? Evolução disso, né? Primeiro fazia só radioterapia isolada, depois a gente viu que radioterapia mais quimioterapia diminui a recidiva local, e é o que a gente adotou durante muito tempo. A gente também teve bons estudos mostrando que a radioterapia, a quimioterapia antes da cirurgia era mais benéfica para o paciente, diminuindo as complicações do paciente. E a gente sabe hoje também que tem alguns estudos interessantes mostrando que mesmo naqueles pacientes que operaram por algum motivo sem quimiorradioterapia e vem um tumor, um T3A ou B ou um N1, a gente pode até prescindir dessa radioterapia, fazendo só a quimioterapia adjuvante, que esse paciente vai ter uma boa evolução. Dessa forma, a gente evita as complicações de uma radioterapia após uma cirurgia de reto. Talvez o que tem aí de mais recente é a questão do TNT, né? A gente tem os três melhores estudos aí falando sobre o TNT, seria o Rapido, onde você faria uma radioterapia curso curto, seguido de QT, e depois a cirurgia seria feita quase 6 meses após o início do tratamento, e eles compararam esse grupo com um grupo tradicional, que é quimioterapia, cirurgia e QT adjuvante. Eles conseguiram demonstrar uma melhora da sobrevida livre de metástase de aproximadamente 7% em 3 anos, e outra coisa que é bem claro nessa abordagem terapêutica, que é aumento da resposta patológica completa. Então, ela praticamente dobra a resposta patológica completa quando eu faço um esquema de TNT. Né? O TNT, basicamente, a ideia é você fazer toda a quimioterapia que você planejava fazer nesse doente antes de fazer a cirurgia. Qual é a grande vantagem também do TNT? É a maior tolerância dos pacientes, né? Com o TNT, a gente tem mais pacientes conseguindo fazer todo o tratamento. E o que é o grande vantagem da TNT? Se ela conseguir mostrar para a gente que vai melhorar a sobrevida global desses pacientes, mas infelizmente isso ainda não melhorou. Ela consegue melhorar a resposta patológica completa, mas não a sobrevida global. O OPRA foi um outro estudo que fez quimiorradioterapia mais QT, comparando com quimioterapia e quimiorradioterapia. E ele mostrou para a gente que a gente consegue mais resposta completa na consolidação, ou seja, quando eu deixo a radioterapia primeiro do que a quimioterapia. Esse estudo não mostrou diferença na sobrevida livre de doença ou de metástase. O PROJECT 23, ele valia também quimiorradioterapia mais cirurgia, mais QT adjuvante, com o esquema de quimioterapia, quimiorradioterapia e cirurgia. E mostrou também uma melhor tolerância para a quimioterapia, quando eu ponho essa quimioterapia antes da cirurgia, e também uma melhora da sobrevida livre de doença em 7%. Então, isso aí a gente é um possível avanço aí no tratamento do reto. Eu vou tentar falar rapidinho agora de algumas condutas, né? Assim, nessas várias opções que a gente tem, como é que nós vamos fazer para tratar os tumores de reto? Então, eu vou tentar mostrar aqui de forma rápida o estadiamento TNN, o que eu particularmente tenho tentando usar atualmente. Então, nos tumores de reto T1, normalmente a gente vai sempre tentar fazer a ressecção local, quando possível, quando o tamanho da lesão permitir, quando a possibilidade de material permitir. Se não for possível uma ressecção local, seja qual for o motivo, você iria à precisão total do mesorreto, sem nenhum tratamento adjuvante. O anatopatológico das ressecções locais, para eu poder não oferecer depois a cirurgia radical, eu preciso que o tumor seja bem diferenciado, ou moderadamente, eu preciso que tenha uma invasão da submucosa baixa, né? A maioria dos autores considera 1.000 micrômetros como um valor aceitável. Existe questionamentos, talvez a gente pode até aceitar 2.000 micrômetros, mas a princípio 1.000 micrômetros seria o ponto de corte aí. Essa peça não pode ter invasão já linfática, e o tumor banding também é um critério importante, né? Que é a presença de células tumorais fora ali da invasão principal do tumor.
Então, o tumor urbano em grau 1 eu posso aceitar, o 2 e 3 eu não devo aceitar, devo oferecer a cirurgia radical. Nos tumores T2N0, sem acometimento do anel anorretal, ou seja, é um tumor que eu consigo operar, fazer uma anastomose sem dificuldade, o que eu faço para esses pacientes? Ressecção radical, decisão total do mesorreto. Nos tumores T2N0 com acometimento do anel anorretal, ou seja, esse paciente ou vai para a ressecção interesfinteriana ou vai para a amputação, esses pacientes eu acho que vale a pena a gente considerar o esquema terapêutico de TNT com o objetivo de conseguir a maior taxa de resposta patológica completa e, dessa forma, oferecer para o paciente a possibilidade dele não ser operado e manter uma boa qualidade de vida com bons resultados oncológicos. A gente tem que tomar ainda um certo cuidado com essa conduta, mas hoje não tem como você não oferecer isso também para o seu paciente. Nos tumores T3A e B, ou seja, aqueles que se comportam como um T2N0, considerar a cirurgia radical upfront, principalmente nos tumores de reto médio. Os tumores de reto baixo, você tem que tomar um pouco mais cuidado, porque a gente sabe que a gordura ali, a quantidade de gordura é muito pequena e a chance de uma margem positiva é maior. Talvez, nesses casos, ainda vale a pena você fazer quimiorradioterapia e depois operar. Se tiver acometimento do anel no retal, da mesma situação, considerar um TNT com o objetivo de um ótimo rate. Nos tumores T3, C e D, normalmente a gente vai fazer neoadjuvância e vai propor para o paciente a cirurgia radical. Se tiver o acometimento do anel no retal, a mesma situação, TNT com objetivo de um ótimo rate. Eu falo cometimento do anel no retal, não estou falando talvez da forma correta, na verdade, que ele não está cometendo a musculatura, né? É só aquele tumor que está bem baixo e que eu não tenho margem para fazer uma cirurgia sem ter que fazer interexuteriana ou amputação. Os pacientes que têm linfonodo positivo, se for um N1, a gente pode também considerar a cirurgia upfront mesmo com linfonodo positivo. Nos N2, normalmente vai ser neoadjuvância mesmo com cirurgia radical. Nos T4 também não tem muita dúvida, neoadjuvância com cirurgia radical. A gente acaba ficando mais, né, quanto maior o tumor, com maior critério de gravidade, mais vontade a gente vai tendo de fazer, por exemplo, um esquema de TNT, seja qual for ele. Invasão da face mesorretal também neoadjuvância com cirurgia radical, e nesses pacientes você tem que considerar muito sair do plano do mesorreto, porque para você não ter uma margem positiva, e você pode considerar, inclusive, a cirurgia aberta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já arrependi de operar alguns tumores por laparoscopia, mas nunca arrependi de operar tumores por cirurgia aberta. Então, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, de operar uma lesão muito grande, onde a laparoscopia ou a robótica, né, a abordagem minimamente invasiva, ela traz maior dificuldade, e o risco que a gente tem é oferecer uma maior recidiva para esses tumores se a gente não fazer a cirurgia muito bem feita. Invasão venosa extramural, normalmente o paciente também vai para a neoadjuvância, de preferência um esquema de TNT para tentar diminuir a chance de metástase à distância nesses pacientes. Resposta completa independente do N ou do T, a gente deve considerar o ótimo rate para esse paciente. Linfonodo pélvico lateral, quimorradioterapia, se o linfonodo persistir maior do que 5 centímetros, realizar a linfadenectomia pélvica do lado acometido. Então, assim, de grosso modo, é assim que atualmente eu tenho tentado conduzir esses pacientes de tumor de reto. E era isso aí que eu tinha para discutir. Acho que a gente pode discutir várias questões dessas novas abordagens aí do reto, que são ainda bem controversas. Parabéns, Alan, parabéns, Alexandre. Caso excelente, ilustrou muito bem o que é nosso convívio com o câncer de reto. E o doutor Alexandre brilhou aí tentando fazer esse resumão de uma vida inteira nossa de estudo e que ainda é lotado de controvérsias, né? Mas achei muito, muito boa a sua aula, Alexandre, ficou excelente, você conseguiu colocar as coisas de uma forma muito clara, eu achei que ficou muito bacana aí para os residentes. Mas eu vou abrir para todos discutirem, para a gente ter um pouquinho de tempo aqui para discutir. E aí a gente começa com a equipe do Hospital Felício Roxo. Acho que quem está disponível aí é o doutor Marco Antônio. É isso, doutor Marco Antônio?
Não, acho que não tem ninguém do Roxo, desculpa. Então, passa a palavra para o Dr. Carlos Amorim, que é o coordenador da residência do Hospital Samuel Libani de Pouso Alegre, para iniciar seus comentários aí. Fique à vontade para fazer as perguntas que tiver para o doutor Alexandre. Boa noite. Eu fiquei impressionado com um caso clínico. É um caso clínico assim muito interessante. Confesso que no nosso serviço a gente tem dificuldade ainda de fazer essa dissecção linfonodal. Eu acho que a gente precisa ainda completar um treinamento para oferecer para o paciente de forma efetiva, né? Uma coisa que a gente precisa começar a fazer na prática, né? Bom, então, parabéns para o doutor Alan. Em relação à aula do doutor Alexandre, eu achei fantástica, né? Como ele conseguiu sintetizar os vários métodos de tratamento do câncer de reto, né? E isso me traz uma certa angústia, porque a gente tem que individualizar muito bem o tratamento, né? É um tratamento para cada paciente. Eu acho que a gente tem que colocar as cartas na mesa com o paciente e tentar fazer uma decisão conjunta qual que seria a melhor técnica, né? E o que me angustia muito é, às vezes, oferecer um tratamento tipo watch and wait e quando você vai atrás de protocolos assim bastante conhecidos, como o caso do NCCN, você não contempla de forma prática como é que é uma trilha a se seguir, né? Então, a gente fica com medo de esbarrar ali nas questões éticas, né? De colocar o paciente, talvez, num protocolo de pesquisa. São coisas que não são tão práticas no dia a dia, né? Então, eu gostaria de saber do doutor Alexandre se, por exemplo, nos pacientes que ele vai pensar em um watch and wait, se ele oferece para o paciente um termo de consentimento baseado nessa opção, né? Porque se o paciente for buscar alguma literatura, talvez ele não vai ver um protocolo muito claro, né? E hoje a informação está bem disponível para os pacientes também. Então, talvez eu fui prolixo, mas, assim, quando você define um tipo de tratamento para um paciente, você oferece para ele entrar num protocolo de pesquisa ou colocar o paciente, depois de esclarecer o paciente, que ele assine um termo de ciência do tratamento que ele está fazendo, é essa que é a pergunta, e quero agradecer e parabenizá-lo mais uma vez pela aula, doutor Alexandre. Obrigado. A questão de protocolo de pesquisa eu não ponho, até relativamente pouco tempo atrás, esse era o discurso, né? A gente tem que ser só para o paciente protocolo de pesquisa, mas a gente sofre dificuldade, porque o paciente hoje ele tem acesso a essa informação e ele quer também esse tipo de tratamento. Eu já tive paciente que chegou para mim e falou, não quero operar de jeito nenhum. Um exemplo, um paciente mesmo ele tinha a situação que o marido tinha operado de próstata e operaram a próstata dele e não fizeram radioterapia. O paciente teve problemas, né, em termos de disfunção e tudo mais, e ele ficou, assim, reclamou comigo, por que não falaram que eu podia ter feito a outra opção? Porque eu queria escolher pela outra opção. Então, acho que hoje é mais perigoso você não dar para o paciente a outra opção. Acho que tem que fazer um termo muito bem feito, um termo específico. Eu, particularmente, não faço um termo específico, mas eu estou errado em não fazer. O ideal é que a gente tenha termos específicos, mas acho que hoje dá para a gente oferecer esse tratamento, desde que com um acordo com o oncologista. Então, normalmente, quando eu comento com o paciente, eu tento, não tem como a gente explicar tudo para o paciente, mas o que eu tento que ele entenda é o seguinte, eu posso te oferecer um tratamento que vai diminuir um pouco a sua chance de cura, apesar disso não estar claro nos exames, eu dou essa ideia para ele, um pouco a sua chance de cura, mas você vai ter uma melhor qualidade de vida. O que você quer? Tem paciente que é claro, chega, não, eu quero a melhor chance de cura, eu nem converso mais, né? Eu vou oferecer para esse paciente um tratamento tradicional. Se o paciente chega e fala, não, eu quero essa opção, aí eu falo, não, então você vai no oncologista, se ele concordar, eu preciso que ele concorde, e aí começa todo esse processo de paciente entender essas opções e ver essas opções. Eu, particularmente, tenho uma certa tranquilidade de oferecer hoje esse tipo de paciente. Não tenho muitos pacientes, mas eu ofereço com uma certa tranquilidade. Devo melhorar em termos de tempo de consentimento.
Eu acho que eu ainda não sofri nenhum problema judicial, então você fica um pouco mais relaxado quanto a isso. Mas sei que a gente está muito exposto a isso e uma hora ou outra vai acabar acontecendo. Vou passar a palavra para o doutor Guilherme, coordenador do serviço da residência do Serviço de Coloproctologia do Hospital Santa Casa. Boa noite, pessoal. Primeiro, parabenizar o Alan, né, pelo caso clínico interessante, né? Você vê que acontece com a gente direto, né? Mas foi assim, muito bem apresentado, não só detalhado, como visualmente, né? Os slides bonitos, a gente prende mais atenção, né? Quando monta a apresentação bem feita. E Alexandre realmente me impressionou, assim, a aula em tão pouco tempo com tanta informação que você conseguiu passar, né? Muito, muito boa mesmo a aula. Acho que, né, principalmente os residentes aí devem ter aproveitado demais, né? Todo mundo, né? Mas mais os residentes, que se entrou em questões chaves sem se estender, né? E aí algumas coisas que a gente queria comentar. Primeiro, essa questão da linfadenectomia pélvica lateral, que realmente a gente ainda fica na dúvida, né? Vamos fazer profilaticamente, não vamos fazer, quando é que vai entrar, deixa só a quimio, não deixa. Então isso ainda causa muita discussão. Em relação, eu vou tentar pontuar algumas coisas que eu fui vendo nessa aula, né? Em relação à técnica cirúrgica mesmo, eu confesso que a bolsa colônica em J eu não tenho costume de fazer, né? Eu sei que tem essa questão que até 2 anos favorece um pouco, mas depois não tem tanta diferença, mas eu não tenho tanto costume de fazer. Em relação ao tato TME, nós tivemos alguns casos na Santa Casa, assim que a gente comprou o TEL, né? Nós começamos a fazer, mas não é fácil você começar a fazer, você tem que ter uma curva de aprendizagem, né? Porque você vê de cabeça para baixo, né? A cirurgia. Você começa ao contrário. E nós tivemos algumas complicações meio graves, assim, que não sei se teria mesmo, né? Se fizesse a cirurgia, às vezes podia até ter, mas a gente ficou meio com medo e hoje a gente já sabe que deixou um pouco meio de lado, né? Em relação a essas questões do tratamento neoadjuvância, hoje a gente tem, né, essas variantes, digamos assim, né, que têm dado bons resultados, e achei interessante a pergunta que o Carlos fez, porque realmente a gente também não tem uma questão de um TCLE assim, né, específico para fazer um option weight, né, e realmente, se eu vou pensar friamente, deveria ter, né, mas como você falou, eu tenho poucos casos, mas os que eu tenho também nunca deu problema, que primeiro o paciente fica super satisfeito, né, de saber que ele não vai precisar de tirar o ânus dele, né, que vai ter que ficar com uma colostomia definitiva. E você acompanha esses pacientes mais de perto, e desde o início você deixa bem claro para ele, falou, se aparecer qualquer coisa alterada, se tiver tumor, nós vamos ter que ir para cirurgia. Então um combinado, né, que o paciente geralmente aceita bem, e ainda se envolve outras clínicas juntos, né, o oncologista, o radiologista, então todo mundo junto ali, né, uma coisa mais multidisciplinar. Então, eu acho que era mais isso que eu queria comentar. Eu esqueci, eu queria te fazer uma pergunta, Alexandre, mas realmente agora acontece que me perdi aqui. Hoje mesmo, outra coisa que eu queria também comentar, que você falou em relação a que já arrependeu fazer cirurgia, né, de vídeo, tumor T4, e hoje mesmo na reunião, né, da Santa Casa, a gente estava comentando isso, né, Sinara? Estava até falando que eu não tenho pudor nenhum de fazer a conversão mais precoce. Eu nunca me arrependi de converter uma cirurgia laparoscópica. Né? É muito melhor para o paciente que você ficar ali tentando e prolongando e aumentando a resposta do metabólica e tempo de anestesia. Então, eu concordo com você, sim, muito. No mais, parabéns mesmo. Né? Gostei muito da aula, tanto do caso quanto da aula. Obrigado. Doutor Guilherme, se eu lembrar a pergunta, pode abrir o microfone e fazer depois, não tem nenhum problema. Mas vou passar a palavra para a doutora Kelly, que hoje vai representar a doutora Magda, que não pôde estar aqui presente, para fazer as ponderações da equipe do Hospital das Clínicas da UFMG. Bem, boa noite a todos, boa noite, Cante. Alan, parabéns pela apresentação do caso clínico. E Alexandre, mais uma vez, uma aula muito completa, né, sobre tumor de reto, como a Cante disse, um assunto de uma vida, e aí alguns minutos, né? Enfim, parabéns. Eu queria ressaltar, Alexandre, para os residentes, até você chamou atenção algumas vezes sobre a importância da gente, né, aprender a olhar a ressonância, principalmente o cirurgião que vai operar, você ter na sua mente a imagem, né, com
né, a melhora dos métodos de imagem, eu acho que não adianta você melhorar um método se você só olha o laudo. Então, hoje em dia, a gente tem acesso a uma ressonância mesmo feita em outro hospital, na sala de cirurgia, no celular. Então, nós temos que usar a tecnologia. A gente aprende lá na residência que, para ver a altura do tumor de reto, a gente faz a reto rígida, a colono realmente não é o método, né, adequado para a gente ver, para definir a altura no reto. Mas nós vamos ver que durante, né, a rotina, nos atendimentos, nós vamos nos deparar com casos que fogem dos típicos. Então, tem desde paciente que realmente não tolera uma retismoidoscopia no consultório. Nós vamos ter uma dificuldade, que são os pacientes mais obesos. Então, às vezes, no toque, tumores, eu já tive tumor de reto médio para baixo, que eu não conseguia tocar no consultório, simplesmente porque, às vezes, é uma nádega, né, mais funda, que a gente fala, ou, às vezes, um paciente que tem muita contração na hora de examinar. Então, eu acho que saber olhar, né, ver exame de imagem, te ajuda até nessa situação, para você definir se é um paciente com tumor de reto alto, se é um paciente com tumor de reto médio, e ver a conduta. E uma pergunta que eu queria fazer para você, Alexandre, você até falou na aula sobre a dificuldade, né, dessas lesões da transição reto-sigmoidiana, nos casos para o mesorreto parcial, que às vezes a gente fica tentada, né, a fazer um mesorreto parcial pensando que é uma cirurgia menor, e não é raro de tecnicamente ser mais difícil do que um mesorreto total. Aí o que eu queria saber é se é uma conduta que você acha aceitável naquele paciente, às vezes muito obeso, com pelve estreita, ou que você acha que você está em dúvida da localização do tumor, se é uma conduta sua de, às vezes, no pré-operatório, decidir por fazer uma excisão total do mesorreto mesmo, para ter segurança de margem, para você não chegar naquele, né, naquele ponto de, depois de você ter seccionado com o grampeador, você fica medindo, será que foi 3, 4, ou você conseguiu 5 centímetros? Eu queria que você comentasse essa parte, por favor. Eu acho que isso é muito importante. Um dos problemas é isso, né? É você insistir no mesorreto parcial e a cirurgia ficar ruim. Então, assim, eu sempre tenho bem claro isso para mim, que, na dúvida, eu faço o mesorreto total, entendeu? Faço o mesorreto total, apesar de eu saber que vai piorar para o paciente em termos de qualidade defecatória, apesar de eu ter que fazer uma endostomia nele. Então, normalmente, eu já deixo o paciente prevenido em relação a isso. Para eu conseguir prever isso melhor, aí é que está a ressonância. Acho que o melhor exame é a ressonância, eu ver aquelas relações entre a vesícula seminal, o colo, a cúpula da vagina, ou seja, ali está me mostrando onde vai estar a transição, onde vai estar a reflexão peritoneal anterior. E com essa relação da reflexão peritoneal anterior até o tumor, eu consigo me prever, saber se eu vou realmente conseguir fazer um mesorreto parcial, não. Aquele tumor que é no reto alto, mas está próximo à reflexão peritoneal, vai para mesorreto total, não tem jeito. O que vai ser o mesorreto parcial, na verdade, é aquele tumor de reto alto proximal, vamos dizer assim, né? Que está no terço superior do reto alto do paciente. Esse você consegue fazer um mesorreto parcial com qualidade. É difícil, né? A gente ligar ali o mesorreto bem ali na altura do reto médio, ali é o local talvez mais estreito, porque o reto está largo, né? A gordura está larga, a pelve é rígida, né? Então, aquele é o local mais difícil, a angulação é pior. É mais fácil, quando está difícil de grampear, você acabar de descer o mesorreto todo e grampear lá embaixo. Então, eu acho assim, a noção é essa, na dúvida faz o mesorreto total, não, porque se o paciente recidivar, é dureza para ele, ou seja, você vai ter muito mais dificuldade de manejar esse paciente. Não, sim, a impressão que eu sempre comento nas cirurgias é que quando você está com dúvida, é porque não está dando a margem. Na vídeo, a gente sempre tem a impressão de estar mais, e depois que você secciona, o tecido, né, ele encolhe um pouco, e eu acho que você sai da cirurgia com aquela dúvida, assim, se conseguiu ou não a margem, né? Fica desanimado. Então, pode parecer um pouco radical, mas é uma forma de se evitar, né, uma recorrência aí, né? Tem uma outra situação que eu gostaria de comentar, que tem um trabalho japonês, eu já li há muito tempo, mas é interessante, que ele avaliou essa disseminação do linfonodo de forma distal, e ele mostrou que, na verdade, essa margem de 5 centímetros não precisava ser 5 centímetros. O que ele diz é o seguinte, no mesorreto, no reto médio,
Se você tiver uma margem de 3 centímetros, é suficiente, porque toda vez que tinha linfonodo abaixo de 4 centímetros, você tinha uma doença metastática à distância. Então, na verdade, o primeiro estudo, falando que o linfonodo ia até 4 centímetros, eles não avaliaram se o doente também tinha doença metastática. Então, é só para a pessoa ficar menos triste quando o mesorreto fica ruim, de que talvez uma margem de 3 centímetros de mesorreto seja suficiente. Eu não vi mais nenhum outro estudo falando nisso de novo. E quando é o reto alto, ele fala que isso é 2 centímetros. Você poderia até no reto alto deixar só 2 centímetros. Então, é só para a pessoa ficar menos triste quando ele não conseguir fazer uma boa cirurgia. Mas o ideal, eu sempre tento manter essa margem de 5 centímetros. E, na dúvida, eu passo dos 5 centímetros. Obrigada, Alexandre. Obrigada, Kelly. O doutor Emerson também não vai poder participar da reunião hoje, mas a doutora Ana Paula, que é a residente de lá, está fazendo uma pergunta aqui, Alexandre. Deixa eu ver se eu entendi. Eu vou ler o que ela perguntou. Se não ficar claro, a gente abre o microfone para ela. O senhor poderia discutir seu posicionamento sobre casos de tumor de reto localmente avançado, ela coloca um T4B, mas paciente de alto risco cirúrgico? Após a neoadjuvância, como abordaria sobre a ressecção cirúrgica? Um T4B, aí depende de onde que é o B, né? Então, assim, é muito fácil eu por exemplo, tirar uma cúpula de bexiga, uma parte de bexiga, né? Então, assim, eu acabo fazendo cirurgias também por laparoscopia, né? É lógico, com aquela ideia de que se eu não estiver conseguindo, eu converto. Fora isso, às vezes um delgado você também consegue, já fiz ressecções de delgado associadas, sem muita dificuldade também por laparoscopia. Agora, por exemplo, esterectomia, eu nunca fiz associada, eu acabo convertendo e fazendo esterectomia junto. Então, você tem que ver a imagem, você tem que ver, né, de estadiamento, você tem que ver a imagem durante a cirurgia e definir se você consegue fazer aquela ressecção em bloco de forma segura por laparoscopia ou não. Então, assim, acho que o que é fácil tirar é o quê? É um delgado que está aderido ao tumor ou uma cúpula de bexiga que está aderida ao tumor. Fora isso, eu acho difícil. Esterectomia, por exemplo, eu não faço por laparoscopia, pelo menos por enquanto. Eu acho que era isso que era a pergunta, né? Pelo que eu entendi. E ela está colocando aqui que é um paciente com alto risco cirúrgico, né? Eu fico pensando assim, esse alto risco cirúrgico também é um negócio que às vezes aperta a gente muito, né? Extremo idoso, que não vai aguentar uma torada também, né? Então, dependendo também do que está invadindo, isso tudo tem que colocar na balança, né? Mas aí é aquilo, tem situação que a gente tem opção, tem situação que a gente não tem opção, né? Um tumor que não responde, você pode até considerar que esse tumor respondeu completamente ao tratamento neoadjuvante, o risco cirúrgico é muito alto, eu poderia até não operar esse paciente, né? Apesar de não ser o melhor paciente para isso, né? Mas quando eu não tenho opção, eu fico mais tranquilo. Um doente desse eu não tenho opção. A única opção é não fazer nada, o que é normalmente muito ruim para esses pacientes. Agora, se o cardiologista contraindicar a cirurgia, não tem jeito, nós vamos fazer uma derivação quando ele obstruir e não tem mais o que fazer. Vou passar a palavra agora para a doutora Sinara, que é a nossa Cicerone do grupo, para fechar aí com chave de ouro. Opa. Boa noite a todos. Parabéns, né, aos dois apresentadores, Alan e Alexandre. Realmente coordenar colegas com este quilate, de fato, é um privilégio, né, gente? Eu estou aprendendo lá todo dia, né? Capacidade de síntese é uma característica do Alexandre, né? O Alexandre, residente, ele já era sintético. Então, vocês podem estar achando, assim, impressionante, mas para a gente que está acostumado lá com ele, já sabe que ele ia dar conta de fazer isso tranquilamente. E aí eu anotei algumas coisas aqui que eu gostaria de considerar. É uma frustração, né? Eu fiz tudo certo, por que deu errado? Então, eu acredito que no reto a gente vive muito isso, né? Qualquer cirurgião teria feito tudo igual, o oncologista também, por que deu errado? Aí eu queria colocar algumas coisas. Nós temos apenas 110 anos de evolução de tratamento criterioso para tumor de reto. E eu não sei se vocês sabem, mas em 1906, a expectativa do paciente era sair vivo do hospital. Batia em 80% a mortalidade. Então, a gente sair disso e chegar aí a 10% de recorrência, de fato, nós melhoramos de forma absurda.
A grande questão é que todas as evoluções que nós fizemos até aqui, elas foram baseadas em critérios anatômicos. É ver melhor, dissecar melhor, ter ferramentas mais precisas. E eu acredito que praticamente nós chegamos ao limite dessa melhora anatômica. Nós vamos precisar de outros critérios. E esses outros critérios, com certeza, vão ter que passar por biologia molecular. Nós vamos ter que entender que debaixo desse título, tumor de reto ou o que for, tem uma porção de doenças diferentes. E nós vamos precisar de Big Data para fazer isso. A gente já sabe disso. Quer dizer, hoje a gente tem estabilidade mixatete, alguns genes, enfim. É pouco, é muito pouco. Mas a coisa está avançando muito rápido também, né? Neste paciente, teve uma questão que me chamou a atenção. Pós-neoadjuvância, quando o patologista encontra 6, 7 linfonodos, nós ficamos numa alegria, né? Nós 6 linfonodos. Claro que tem a tristeza, fala assim, a gente precisava de 12 para mostrar para o oncologista, né? O oncologista vai achar que eu operei mal o doente. Mas a verdade é que o patologista vira para a gente e fala assim, mas não acha. E nesse paciente, especificamente, tinham 17 linfonodos pós-neoadjuvância, é isso mesmo? Não sei se eu... Aí, se eu considero que a neoadjuvância desse paciente foi bem feita, será que eu posso concluir, então, que os linfonodos deste tumor realmente não responderam bem? E que, por causa disso, sobrou linfonodo acometido extramesorretal? Que ele não tinha essa evidência na imagem antes. Mas a verdade é que eles acharam 17 linfonodos. Então, é linfonodo demais. Ou a neoadjuvância não foi bem feita, e aí a gente não tem muito como saber isso, ou partindo do pressuposto que ela foi bem feita, sim, os linfonodos desse cidadão, eles eram realmente bem resistentes à neoadjuvância. E aí eu fico me perguntando, será que a gente pode fazer o raciocínio contrário? Quer dizer, quando tiver, a gente sempre fica com medo de pouco linfonodo. Mas será que se eu tiver muito linfonodo, isso também é prognóstico de uma recidiva pélvica, porque, de repente, os linfonodos daquele tumor ali não responderam bem? Eu sempre fui muito simpática à escola japonesa, que faz linfadenectomia de rotina, mas não faz nada de neoadjuvância e também, por conta disso, não faz ileostomia. Eu devo confessar que eu tenho, assim, um grande receio, vamos usar essa palavra, tanto em relação à radioterapia, porque eu já vi desastres imensos pós-radioterapia, e também em relação ao fechamento de ileostomia, que, apesar de parecer uma coisa pequena, bate em 25%, 27% de complicação, às vezes com óbito, no momento em que ninguém mais está esperando isso, porque, afinal de contas, não, o tumor já foi curado, né, doutora? Precisa internar? A fala dos pacientes, dos parentes é essa, mas precisa internar? Não vai ficar quantos dias internado? Ah, uns 3 ou 4. Não, mas como assim? 3 ou 4? Gente. É uma cirurgia, complica, não é fácil. E no momento em que muitas vezes é difícil a gente explicar isso, tanto para o paciente quanto para os familiares. Então, eu sempre achei bacana, nossa, devia ser bom esse negócio, né? Mas a verdade é que, tecnicamente, o ocidental ele é muito mais obeso e o procedimento de linfadenectomia ele é muito mais demandante. Eu estava num curso nesse final de semana e quem estava lá, não sei se vai se lembrar que o colega que veio lá de Barretos para operar o paciente fez um comentário sobre um colega japonês, que eu realmente não me lembro o nome agora, e que esse colega se mudou do Japão para os Estados Unidos. E ele, que era um defensor perpétuo de linfadenectomia, enfim, da escola japonesa, confessou que não, mas nos Estados Unidos eu estou achando que é melhor realmente fazer o anel adjuvância, né? E é muito interessante isso, porque na escola ocidental, o que a gente vê não é o pessoal caminhando para a linfadenectomia de rotina, é o contrário, é caminhando para o TNT. Né? E na fala do Alexandre fica muito claro, assim, ameaçou o esfíncter lá embaixo, vai ser aquela cirurgia, vamos tentar um TNT para não ter que operar o doente. Por quê? Porque, de fato, o negócio é complicado.
E quando a gente vai para amputação, então, aí é nosso calcanhar de Aquiles mesmo, porque a recorrência ainda é muito mais alta, a gente ainda não resolveu muitos problemas, e nós temos todos os problemas de uma cirurgia grande num tecido irradiado, com todas as dificuldades que todo mundo aqui conhece bem, e nós temos um limitador anatômico complicadíssimo, que é o arcabouço ósseo. Dá para tirar um pedacinho lá do cóccix e tal, mas, enfim, ninguém vai sair tirando ramo de isquio, amputando em S2, S1. Então, é complicado. Vocês podem olhar lá as condutas do Alexandre. O negócio foi chegando perto do esfíncter. Não, já vamos fazer o TNT e ver se não precisamos operar esse cidadão, né? Se for homem, cidadão, até a gente enfrenta melhor, né? Mas cidadão, e quanto maior e quanto pior, maior o tumor, mais difícil, né? E nas anastomoses ultra baixas, eu faço de rotina bolsa colônica. Por quê? Primeiro, porque realmente nos primeiros 2 anos está comprovado, os resultados funcionais são melhores. E talvez tudo que o paciente tenha são 2 anos de vida livre de doença. Você vê que essa recidiva aí, num paciente totalmente favorável, foi no 3º ano. E a verdade é que a gente não sabe dizer se após 2 anos tem diferença, não porque não tenha, mas porque os estudos não prosseguiram na avaliação além de 2 anos. E para mim é bem óbvio que se a gente tem um reservatório, ainda que é um pouco frustrante o tamanho do reservatório, né? Não é aquela bolsa, é uma pochetezinha, mas enfim, é melhor do que uma anastomose direta, né? E o LARS eu falo assim, é incompatível com uma vida de qualidade. Então, quando a gente vai fazer uma anastomose, quando eu vou fazer uma anastomose ultra baixa, eu converso muito com o paciente, porque, a meu ver, uma colostomia definitiva no sigmoide, com possibilidade, inclusive, de irrigação, oferece ao paciente uma qualidade de vida muitíssimo melhor do que ele correndo para o banheiro não sei quantas vezes por dia, com sensação de não esvaziamento, não é nem esvaziamento incompleto, é de não esvaziamento, é penoso. Então, nós temos que discutir com o paciente sobre qualidade de vida. E, claro, termos critérios melhores para definir, né? Qual tumor responde a quê? Quem responde a quimio-rádio e quem não responde. E aí é melhor operar fronte do que ter que mexer numa área toda irradiada. E aí a escola japonesa nos permite fazer isso. Eles fazem isso de rotina, na verdade. Né? Bom, eu acho que eram esses os meus comentários. Se Alexandre quiser comentar mais alguma coisa, né? Muito obrigada pela oportunidade. Alexandre, a palavra é sua para finalizar aí. Eu acho assim, né, o comentário da Sinara é muito pertinente, né, nessas limitações que a gente ainda tem. Essa questão é muito interessante, essa questão do japonês aí, ou seja, a gente tem que definir quais as nossas dificuldades, o que a gente tem de arma, qual o paciente que a gente trata, isso tudo tem que entrar na escolha do tratamento definitivo do paciente. Sim. Eu, particularmente, eu já vi um trabalho tentando demonstrar isso, mas eu, de certa forma, e eu acho que todo mundo, consegue prever a dificuldade que ele vai ter na cirurgia. Então, assim, pelo padrão do paciente, biofísico do paciente, pelo tamanho do tumor, pela localização onde ele está, eu sei se é sofrimento garantido ou não. Ou seja, se eu sei que é sofrimento garantido, para mim, traduz como a possibilidade de uma piora na minha ressecção. Se eu sei que eu tenho uma piora da ressecção, eu posso tentar uma outra estratégia para não perder o risco de cura desse paciente. Aí é que, eventualmente, você vai definir sobre um paciente que está limítrofe entre a indicação de um anel de adjuvância ou não, de você fazer ou não a adjuvância. Apesar de, né, a gente ver aquele discurso, radioterapia não cura cirurgia mal feita. Não curava, né? Hoje em dia, se a gente cura tumor só com radioterapia, a gente não pode mais falar isso. Infelizmente, medicina tem isso. Uma coisa que, às vezes, era um jargão muito típico, hoje você não pode falar mais. Porque como é que eu vou falar isso se eu trato, inclusive, completamente o tumor só com radioterapia? Inclusive, o esquema da ESMO fala que aquela peça cirúrgica ruim, num T2N1, por exemplo, num T2 ele vai irradiar, porque ele viu
que a peça cirúrgica é ruim. A gente normalmente não audita isso, né, de forma adequada. A gente deveria auditar nossas peças e registrar isso. Isso é uma excisão total do mesorreto completa, essa foi uma rejeição quase completa, essa foi uma excisão total incompleta. Isso eu não vejo ninguém fazendo, mas é importante e pode mudar a conduta no tratamento complementar desse paciente. Em termos de biologia molecular, acho que a gente tem que avançar muito, concordo completamente que a gente precisava entender isso, a gente vai acertar muito mais, mas ainda eu não consegui ver ainda não sei de nenhuma questão molecular que vai mudar a nossa conduta no tumor de reto, assim, definida, né? Tem estudo tentando mostrar melhor resposta do quem tem estabilidade microsatélite no TNT, mas outro falou que não tem, então, sim, ainda a gente não tem isso. Por enquanto, a gente vai ter que tratar o estadiamento, né? Como o tumor está se mostrando para a gente, para depois a gente conseguir tratar como o tumor vai se mostrar para a gente daqui a 6 meses, 1 ano, daqui a 5 anos. Eu acho que era isso que eu tinha para complementar aí. Nós também já estamos nos nossos minutos finais, então, novamente, eu quero parabenizar o doutor Alan pela apresentação do caso. Foi um caso extremamente ilustrativo, apresentação brilhante. E o Alexandre, todos elogiaram, e assim, é sine qua non mesmo, foi perfeita a aula. Assim, na verdade, a gente escuta cada vez mais que tumor de reto tem que ser discutido individualmente, porque tem várias variáveis aí, inclusive a expectativa que o paciente tem, né? O doutor Alexandre colocou isso numa das respostas, e eu acho isso muito importante. O que é mais importante para você? É uma qualidade de vida ou não? Você quer ser curado a qualquer ponto? O estômago é uma coisa tão difícil para sua autoimagem, ou podemos correr o risco de um estoma temporário, um estoma definitivo. Então, assim, tudo isso tem que ser colocado nesse pacote. Mas, assim, aqueles slides finais da conclusão do Alexandre, que não são absolutamente engessados, que tem que ser avaliado dentro do perfil do paciente, são muito de acordo com o que eu acho que a gente tem atualmente de evidência. Achei aquilo muito bacana, você conseguiu fazer um resumão muito legal mesmo, Alexandre, está de parabéns. Então, eu gostaria de encerrar a reunião, agradecer a presença de todos e reforçar que a nossa última reunião do ciclo da PEC não vai ser dia 8, porque dia 8 é feriado, vai ser dia 15, e pedir aos residentes formandos que agilizem aí a questão do TCC para estar enviando para a gente em formato digital até no final de janeiro, que nós estamos organizando já a formatura para fevereiro. Mais próximo a gente vai dando as notícias aí de como que a gente vai organizar essa questão da formatura. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.